professor Dumas já está conosco. O professor Dumas já está conosco. Professor Roberto Dumas Damas, bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Prazer estar com você e com toda a sua equipe. O prazer é nosso. Professor, que é aquele vazamento? O senhor estava esperando por mais essa lá no Mar Báltico, mexeu com as coisas, abalou ainda mais o conflito Rússia e Ucrânia, ou o mercado já está meio escaldado e não vai dar tanta importância para isso? Não está escaldado assim, não. Veja, é estranho esses vazamentos, né? Estranhos. É estranho, ou seja, não vazou assim, de repente aparece, enfim, não dá para saber se foi sabotagem, mas, bom, que seja, vamos supor que foi um infortúnio acidente. Que acidente em hora mais inapropriada para acontecer, não? Isso só prejudica a situação econômica, esse vazamento, esse problema, e isso piora a situação da zona do euro e da União Europeia como um todo. E, professor, isso intensificou essa aversão ao risco que a gente tem no mercado? Isso muda o direcionamento das cotações a partir de agora, dos índices acionários, dos ativos de uma forma geral, ou não? A gente já tem um caminho definido para isso, isso só aprofunda mais a preocupação? Não é só isso, não foi o vazamento principal responsável. Você teve, já começa na segunda-feira, no domingo, o anúncio da política fiscal expansionista do Reino Unido querendo cortar 45 bilhões de libras esterlinas em impostos. Veja, não há nada de mal, em princípio, você cortar impostos. Só que se você está num país onde a oferta, você está num choque de oferta, ou seja, falta gás, falta oferta. Por isso que preço nada mais é do que uma conjunção de preço, de demanda e oferta. Se você está com um choque de oferta, é porque a oferta caiu. Então a demanda está mais alta. O Banco Central da Inglaterra, o Bank of England, precisa subir a taxa de juros, assim como ele já subiu 0,5% jogando para 2,25%. Aí vai o primeiro-ministro, não, né? Mas o ministro da Economia e solta uma política fiscal expansionista para aumentar a demanda agregada e ainda colocar um cap no preço de energia. Ora, isso vai fazer a população consumir mais. Claro. Então você está um crossroad aí, você está numa encruzilhada. Enquanto um pisa no acelerador, o outro está puxando o freio. Vocês precisam se combinar o que vocês querem. E aí, vendo que você está nessa encruzilhada, o que acontece? Os títulos públicos do Reino Unido e também da Itália, por causa da eleição da ultradireita, que quer fazer uma política fiscal expansionista, acaba subindo. Então, mesmo que o Banco Central não suba juros, os títulos, o preço unitário deles está caindo, consequentemente o yield, o retorno desses títulos estão subindo. Sim. Então, a Europa vai entrar em recessão. Não tem como. A Europa é uma situação muito pior da dos Estados Unidos, que também vai entrar numa desaceleração, com uma taxa de juros podendo bater 4,5% a 5% no final de 2023, cara. Tá. Professor, qual a força para isso, ou a força desse fato se espalhar? E como é que essa recessão se estabelecendo efetivamente na Europa contamina os demais mercados e as demais economias? Veja, a recessão provavelmente não vai. Não vamos falar tanto em recessão. Alguns são recessão e talvez outra seja uma desaceleração, no caso da China. Mas se a gente falar recessão, estamos falando de 27 países da União Europeia, 19 países da zona do euro. Pegamos um monte de países aí, mais o Reino Unido, que não faz parte da União Europeia. Põe uma recessão eventualmente dos Estados Unidos. Põe uma bruta desaceleração na China, por quê? Porque ela está em lockdown, no causa do Covid-0, ela está com o problema da seca, a maior seca de 40 anos, e ela está com o problema da Evergrande. Ou seja, eu estou falando de 27 países, que é a União Europeia, mais o Reino Unido, mais a China, mais os Estados Unidos. É óbvio que isso daqui acaba batendo no Brasil. Sim. Aí você fala, mas o Brasil está bem. Não, o Brasil está bem, obrigado. Nós estamos crescendo 1,2%. Chegou o momento de parar de subir taxa de juros, talvez lá na frente, em junho do ano que vem, começa a cair,
mas não vamos esquecer, nós não somos uma ilha isolada. Eu sou afetado. Veja, meus principais parceiros comerciais, quem são? China, vai crescer menos. União Europeia, vai entrar em recessão. Estados Unidos, vai entrar em recessão. Argentina, está no que está. E exportação líquida é o motor de crescimento. Ah, mas eu tenho o Auxílio Brasil. É importante deixar claro o seguinte, o Auxílio Brasil está ajudando. Mas na margem, o que a gente quer dizer? Ele já ajudou. Ou seja, vamos supor, você, Carla, que é chiquérrima, vai para Paris por causa do auxílio. Você já foi para Paris. No ano que vem, você vai para Paris mais uma vez, o aumento de viagens que você teve é zero. Então, com o auxílio, você já teve. Você não ia, vamos supor, você ia uma vez para Paris, agora está indo duas. Aumentou 100%. Mas você vai manter ir para Paris duas vezes. Ou seja, não vai aumentar mais. Então, eu não tenho motor de crescimento evidente para o ano que vem. Primeiro, que eu não sei quem vai ser o governo. E segundo, que, dependendo quem for o governo, se fizer uma política fiscal de estímulo ao crédito, de novo, o Banco Central está querendo puxar o freio. Se esse estímulo ao crédito aumentar a demanda agregada, porque nós estamos baixando, graças a Deus, a taxa de desemprego, que é 9,1%. Só que alguns economistas já estimam que a taxa de desemprego neutra, aquela que não produz inflação e, se eu baixar mais, começa a suscitar pressões inflacionárias, é de 8,2%. Vamos jogar aí 8%. Se a taxa de desemprego bater 8%, com mais crédito e mais benesses no ano que vem, nós vamos voltar a ter pressão inflacionária. Agora que nós estamos controlando pressão inflacionária, o Banco Central, ao invés de começar a baixar a taxa de juros, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu estou ouvindo o candidato falando que vai abrir a carteira do BNDES, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Isso é muito bom, obrigado. Só que isso vai bater na inflação, então isso é inexorável, não há um juízo de valor aqui. O Banco Central vai puxar a taxa de juros. De novo, o que o mundo nós estamos vendo é, enquanto um pisa no acelerador, o Banco Central acaba puxando o freio de mão. E o Brasil vai acabar sendo, de certa maneira. O bom disso é que o Brasil está melhor preparado para enfrentar. Enquanto a gente pode pensar, o Banco Central do Brasil estava atrás da curva, demorou para puxar a taxa de juros. Sim, demorou um pouquinho, mas não tanto quanto está demorando a zona do euro e os Estados Unidos. Começaram a puxar agora, nós já paramos de puxar. Sim. Então, nós estamos entrando nessa tormenta de vento de proa numa situação muito melhor do que os outros países. Mas que nós vamos sair incólume, isso é difícil de acreditar. Professor, que medidas os senhores esperaria, não sei se eu posso usar essa palavra, mas o que seria o mais certo a se fazer agora, diante dessa possível, né, ou dessas possibilidades que a gente tem de mudança no ano que vem, caso a gente veja realmente acontecer? Tem como a gente ter uma prevenção? Já sabemos que não vamos passar incólumes, mas tem como a gente prevenir um impacto mais agressivo diante de possíveis mudanças que podem vir internamente aqui para o Brasil? Tem, ou seja, fazer aquilo que a boa macroeconomia diz. Primeira coisa, eu estou ouvindo o candidato falando que vai gastar, que vai arrebentar o teto de gasto como se não houvesse amanhã. Veja, é sempre bom gastar. O problema é que o Brasil não tem dinheiro. Ah, mas não sei o que, se a gente cortasse, tá bom, mas não vai cortar. Se o Brasil não tem dinheiro, é importante que tenha um arcabouço fiscal por trás disso. Então, eu discordo diametralmente daquele que fala vamos ter um waiver, um perdão fiscal por 6 ou 9 meses e depois eu penso no arcabouço fiscal. Não, é melhor você ter um arcabouço fiscal para deixar os agentes econômicos, eu, você, que compramos títulos públicos, que botamos nosso rico dinheirinho na Previdência, que colocamos nosso dinheiro no seguro saúde, no seguro de carro, no seguro de vida, etc., está comprando título público. Se eu estou vendo que o próximo governo não tem um arcabouço fiscal, ele vai fazer uma panaceia, uma bagunça nas contas públicas, os juros voltam a subir. O juro volta a subir de novo. Você vai dar dinheiro para a população com uma mão, só que vai tirar com a outra. Então, é crucial olhar o que o próximo governo vai fazer em relação às contas públicas. Aí você fala, mas conta pública é um problema? Eu sempre digo o seguinte, vamos supor que você vai no banco
você está endividado e fala para o banco, olha, não quero limite nenhum na minha cabeça, viu? Eu vou gastar o quanto eu quiser porque eu sou soberano. E não quero que você cobre mais juros. É a mesma coisa que alguns candidatos estão falando. Eu vou gastar, eu não vou pagar mais juros. Veja, se vocês, por um acaso, não pagar mais juros, se o risco fiscal de fato aumentar e o governo não quiser aceitar pagar mais juros, o que vai acontecer? A população foge. Foge para onde? Foge para dólar. E o câmbio acaba disparando. E o câmbio disparando, preço de commodity aqui dentro fica mais caro, a inflação vem de qualquer jeito e você vai ter que puxar a taxa de juros. Então não tem como você fugir do arcabouço fiscal. Ou melhor, tem, mas se você fugir do arcabouço fiscal, as consequências virão, de uma forma ou de outra. E o mercado reagiu imediatamente da sequência dessa informação do possível ministro da Economia, né, professor? Logo que ele falou sobre essa situação do teto de gasto e tudo mais, o mercado reagiu imediatamente, né? Veja, o que o mercado... Quando a gente fala mercado, muita gente ouve falar, eu não sou do mercado. Não, todos nós somos do mercado. Sim. Todos nós somos do mercado. Tem candidato que fala, mercado, eu não estou nem aí com o mercado. Não, está sim. O teu rico dinheirinho está em fundo de título público. Fundo de investimento a título público. Fundo de garantia que você trabalha, você que é CLT, teu dinheiro está no fundo de título público. Então, provavelmente, você vai ganhar menos se o governo quiser fazer alguma coisa. Agora, é importante, de novo, repetindo, que o governo deixe claro o que ele quer colocar se ele vai tirar o teto de gasto. É um superávit primário? É uma banda de flutuação da relação dívida-PIB? O que você quer deixar? Não adianta arrebentar a porta e falar depois eu penso. Enquanto você está pensando, isso você me assusta. Porque eu não sei, você não deixou claro quanto tempo você quer ficar pensando, ou seja, dar esse waiver fiscal, esse expansionismo fiscal, e se quando você parar de pensar e chegar numa conclusão, vai chegar numa conclusão boa. Então, para acalmar nós, mercado, seria interessante já ter um arcabouço e depois não pediríamos mais taxa de juros. Falar, o Brasil é rentista. Nós somos rentistas. Quem está pedindo dinheiro emprestado é o governo. Quem empresta dinheiro para o governo sou eu. Quem empresta dinheiro para o governo é o agricultor. E com o rico dinheirinho que ele ganha, ele acaba voltando, tentando colocar em alguma coisa para ganhar dinheiro. Ou pior, ele que vai pedir dinheiro emprestado, e se não conseguir arrumar essa bagunça do arcabouço fiscal, aí a taxa de juros que ele vai pagar vai ser maior. Então, vídeo que está acontecendo na Argentina, né, professor? Sim, Oi? Vídeo que está acontecendo na Argentina agora. Exato, ninguém está dizendo que vamos virar uma Argentina. Sim, não é isso. Exato. Sim, não é isso. Mas é importante derrubar aquelas falácias do tipo, eu não sou mercado, eu não estou nem aí para isso. Claro. A gente precisa ficar de olhos muito abertos em relação ao que o próximo governo vai falar de arcabouço fiscal, seja ele quem for. E eu não estou gostando do que eu estou ouvindo de nenhuma parte. Depois, ou seja, está todo mundo estudando, uns falando que não precisa ter, que a confiança sou eu. Sim. Já ouvi alguém falar isso daí, outro fala que vai reestruturar a dívida pública, que vai limitar o juro. Ora, se você limitar o juro do banco, o que o banco vai fazer? Eu empresto para a Carolina. Ótimo. Ela precisa remunerar meu capital. Então, eu vou cobrar, vamos supor, 30% dela. Se alguém chegar para mim e falar, você não vai cobrar mais do que 30%, e isso não remunerar meu capital, eu não te empresto. Então, eu vou ter um credit crunch. Eu não empresto dinheiro se eu achar que a rentabilidade que eu vou receber não rentabiliza o meu capital. É a mesma coisa do agricultor. Não vou fazer mais um plantio se eu achar que a rentabilidade daquele plantio não for suficiente para cobrir meu custo, meu capital, meu tempo despendido. O que eu vou fazer? Vou comprar título público e a Carla fica sem dinheiro. Então, não tem jeito. Exato. Nós não vamos fugir das decisões do governo. Por mais que a gente fale, eu não faço parte do mercado. Todos nós fazemos parte do mercado.
Professor, sempre um grande prazer ter o senhor aqui, principalmente quando a gente detalha essas perspectivas que a gente pode enfrentar aí adiante. Dos dois lados, né, professor? Já sabemos que temos uma eleição muito clara, né? A corrida presidencial está muito clara, apesar dos outros valentes continuarem aí nas suas campanhas, o que eu acho completamente legítimo, né? É assim que a gente vai fazer a democracia de fato. O Renato Lourenção está comentando aqui, professor. Bom dia, gostei do professor Roberto. Quem é que não gosta? Me diga, professor Roberto do Mazão. Não sei. Espero que a minha esposa goste também. Agora, professor. Por isso que ele é professor, né, gente? Com essa didática toda. Professor, lhe agradeço demais por estar conosco, principalmente por trazer esses esclarecimentos. E esse posicionamento final eu acho completamente importante, inclusive quando o senhor faz essa analogia com o campo, que é isso que o produtor está tentando entender. Como é que as coisas vão se dar e como é que ele vai ter realmente o seu capital rentabilizado diante de um cenário tão incerto. Então, acho que esse posicionamento final é providencial. Obrigada, professor. Ter o senhor é sempre um grande prazer para nós, um grande aprendizado sempre. Obrigada. Prazer foi meu, Carla. Qualquer coisa me chama. Estou aqui à disposição. Feito, professor. Boa quarta-feira para o senhor. Até mais. Até mais. Um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, esteve conosco, portanto, o professor Roberto Dumas Damas, que é professor do INSPER e especialista em economia internacional. Claro que a gente começou falando sobre isso, e aí eu puxei ali, claro, né, a questão dos vazamentos lá do Nord Stream, que deram mais uma abaladinha no mercado, mas como o professor falou, o mercado já está muito abalado, o mercado já está muito comprometido. E quando a gente vê uma escalada da guerra, a gente sabe que isso vai custar mais ao mundo, que isso vai intensificar o quadro da crise energética, da crise de alimentos, e tudo isso é pauta para agora os nossos próximos entrevistados e o Jonathan Simeão, que já chega aqui para essa conversa. Alguns destaques, então, da entrevista do professor Dumas Damas. Nós tivemos essas preocupações com a política essa semana só, tá? O anúncio da política expansionista no Reino Unido, o corte de impostos, 45 bilhões de libras, a Europa entrando em recessão, algo que pode ser muito pior do que a recessão que vai se estabelecer também nos Estados Unidos, uma desaceleração na China, com problemas sérios, como o da incorporadora Evergrande, uma seca que é a pior dos últimos 40 anos, as ações ainda de Covid-0, né? Eles ainda passam por isso lá, ainda há regiões em lockdown. Tudo isso, claro, vai chegar aos países emergentes, para o Brasil não vai ser diferente. Agora, o ponto de destaque também dessa entrevista do professor Dumas é de que somos todos participantes do mercado, não ficamos de fora e jamais ficaremos de ações do governo, seja qual governo for, e mais do que isso, a atenção do professor é para isso. Vamos entrar nesta tormenta que está se realimentando, né, melhor preparado do que outras economias. A economia brasileira entra nesse turbilhão mais forte do que outras economias. Essa questão do aumento da taxa de juros ter acontecido realmente mais cedo fez toda a diferença.